Aleluia. Que coisa boa, irmãos, cultuar o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, é para isso que serve a igreja, né, irmãos? Para nos edificarmos uns aos outros. Aleluia. Jesus, como a irmã falou, né, de interceder um pelos outros. Aleluia. Mas também edificamos aí uns aos outros. O apóstolo Paulo falou assim, que quando nos reunimos, um tem salmo. Aleluia, Jesus. Um tem profecia, aleluia, Jesus. Outro tem louvor, aleluia, meu Deus. Como é bom, irmãos, quando você vem para a casa do Senhor e Deus te usa para edificar o irmão que precisa. Oh, aleluia, Jesus. É muito gostoso, irmãos. Eu fiquei tão feliz com vocês nessa noite, mas do Espírito, irmãos. Oh, aleluia. Eu fiquei feliz de fazer parte dessa família nessa noite, irmãos. Muito feliz de fazer parte dessa família espiritual. Aleluia, Jesus. É muito bom, irmãos. A casa do Senhor é nosso refúgio. Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, aleluia, em Números. A irmã Tereza, Luísa, aleluia, quer falar algo? Aleluia, Jesus. Cumprimento a todos, papai do Senhor. Ô, irmãos, na primeira oração que teve para poder receber a irmã, graças a Deus, eu tive uma visão, irmãos, que a gente ia passar um tsunami muito, mas muito grande, meu Deus. E quando fomos passar, irmãos, acabou que teve um mar abriu e nós passamos. Oh, exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, o mar abriu, nós passamos, né? Oh, aleluia, Jesus. A igreja passou, aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. Às vezes vem lutas, né, irmãos, e a gente pensa que a gente não vai conseguir, né? Mas a igreja passou. Oh, aleluia, Jesus glorificado. E nós vamos passar de mãos dadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Números, capítulo 16. Vamos ler, aleluia, Jesus. O versículo 9 e o versículo 10. Aleluia. Glorificado é o santo nome do Senhor. Esses dias, tem mais ou menos um mês, aleluia, Jesus, que essa palavra ficou repetindo muito no meu coração, e eu até cheguei a pensar, Deus ia me dar um ensinamento nesse tema, mas aí passou e nada. E aí hoje, quando eu estava pedindo ao Senhor ensinamento, o Senhor trouxe de volta, porque tu tem um momento certo, né? Aleluia, Jesus. Vamos ler. Aleluia, Jesus, glorificado é o Senhor. Diz assim: porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar e a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Amém. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Senhor, nós estamos na Tua presença, meu Pai. Que o Senhor possa nos dirigir, nos guiar nessa noite, meu Pai, para transmitir a Tua palavra com fidelidade. Senhor, não deixa nada, Senhor, nos impedir. Não deixa nada nos atrapalhar, meu Pai. Oh, meu Pai, pelo bom Espírito, meu Pai do Senhor, nos guia agora, meu Pai, nessa palavra. Não pretendemos falar, meu Pai, nada do que está no nosso coração, meu Pai, mas o Senhor conhece o nosso compromisso, meu Pai, em falar aquilo que o Senhor quer, meu Deus. Então nos dá graça agora, meu Pai, nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Irmãos, aleluia, Jesus. Irmãos, conhece bem, né, o contexto aqui. Aleluia, eu vou repetir só para que às vezes alguém online não, né, vai ouvir, às vezes não conhece a história. Aleluia, Jesus. Não vamos falar em algumas particularidades, mas só para contextualizar mesmo. Aleluia, os irmãos sabem que, né, o Senhor fez uma promessa a Abraão, que se estendeu a Isaac e a Jacó, né, o seu bisneto.
aleluia, Jesus, que ele daria a terra, aleluia, Jesus, que eles fariam ele entrar numa terra que manasse leite e mel. E aí, irmãos, o Jacó, ele teve 12 filhos, né? E cada um dos descendentes de cada filho de Jacó virou uma tribo de Israel. Aleluia, tribo de Ruben, tribo, aleluia, de Levi, tribo de Simeão, aleluia, Jesus, tribo de Manassés, né? Que no caso foi descendente de José, mas o Senhor deu ele uma tribo. Aleluia, Jesus. E aí, aleluia, quando eles saem do Egito, que o Senhor liberta ele, o Senhor fala com Moisés que era para separar a tribo de Levi, especificamente, aleluia, para o chamado do Senhor na tenda da congregação. Aleluia, Jesus. As outras tribos, elas saíam para a guerra, aleluia, Jesus, cada um qual, né, aleluia, cooperavam, né, com o reino de Israel de alguma forma, mas a Bíblia fala que o Senhor separou essa tribo de Levi, né, separou eles para um chamado especial, né, de servir, porque tinha a tenda da congregação, né, tinha os sacrifícios que eram feitos, e, né, eles tinham que matar o cordeiro pela expiação de pecado, oferta para o Senhor, aleluia, tinha lá dentro do tabernáculo, tinha o altar do incenso, né, todas essas coisas, essas funções eram da tribo de Levi. E, especificamente, os descendentes de Arão, aí era o sacerdote, que também era levita. Lá, Arão era um levita, né? Por quê? Porque ele vinha de Levi, aleluia, Jesus, do filho de Jacó. Então, ele era descendente. Então, todos os descendentes de Levi eram levitas. Arão também era Moisés, né? Só que Arão, o Senhor separou ele, né? E os descendentes dele para o sacerdote. O sacerdote, ele já entrava dentro do tabernáculo, já oferecia o incenso. O sumo sacerdote, só o sumo sacerdote entrava onde estava a arca, também não era toda hora, qualquer hora que quisesse. Aleluia, tinha os momentos que ele entrava, né, nas celebrações, algumas específicas. Então, a tribo de Levi, ela teve esse chamado especial, né, muito especial. Mas aqui a Bíblia fala que Corá era um levita, mas ele não era sacerdote, ele era um levita de outra, né, descendente de uma ramificação ali. Aleluia, Jesus, mas ele era um levita, né? Então, assim, vamos dizer que ele tinha certos privilégios, vamos dizer assim, uma separação especial do que as outras tribos, porque ele já era um levita, né? Mas ele não era descendente de Arão. E a Bíblia fala que aí vieram uns filhos de Ruben e começam a manipular Corá, aleluia, Jesus. E como assim que, né, todo mundo aqui é santo? Por que todo mundo não pode ser sacerdote, né? Aquela mentalidade, vamos dizer assim, meio carnal, né? E aí fez aquele redemoinho, convenceu ele, aí ele levantou contra Moisés e contra Arão, e os irmãos conhecem a história. E se os irmãos ouvintes quiserem saber mais, lê Números 16, os irmãos vão entender. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, essa palavra que nós vemos me chamou muita atenção, porque quando ele se levanta e começa a falar com Moisés e tal, Moisés olhou bem para eles e falou assim: olha, ouça-me, Corá e todos os levitas, presta atenção numa coisa que eu vou falar com vocês. Espera aí, vocês acham pouco? Olha o que ele fala. Vocês estão achando pouco que Deus separou vocês de todas as outras tribos para vocês servir no tabernáculo, né? Que era algo tão maravilhoso, aleluia, Jesus, que só eles tinham, aleluia, só eles poderiam. Vocês estão achando tão pouco isso? A ponto de vocês achar tão pouco de estar ministrando perante a congregação e desejar também o sacerdócio como se fosse pouca coisa. Separou vocês diferente de todas as outras tribos. E essa palavra, irmãos, começou a mexer muito no meu coração. Você sabia, aleluia, que nós temos que pedir ao Senhor para nos ensinar a valorizar aquilo que Ele nos deu? Aleluia. Ensinar a gente a ter gratidão no nosso coração por aquilo que Ele já nos entregou.
Muitas das vezes, irmãos, nós como crentes, às vezes, eu lembro quando eu era adolescente, eu não tinha muito entendimento, e às vezes as pessoas falavam, eu via profecia, Deus vai levantar um na terra, Deus vai fazer isso, Deus vai te levar para tal lugar, Deus vai te dar uma multidão, e não sei o que, aquela coisa toda, e a gente ficava assim, muito deslumbrado, pensando assim, né, era tudo novo, pensando assim, o que nós vamos ser quando nós crescer? O que nós vamos ser quando nós crescer, né? Quem sabe, né? Um vai ser missionário, o outro vai ser pastor, o outro vai ser profeta. É aquela coisa, né? Pensa, o que nós vamos ser quando nós crescer, né? E só que muitas das vezes a gente não tinha muito entendimento, né? Aleluia, Jesus. Só que muitas das vezes, irmãos, a gente não vive o presente. Aleluia. O ser humano, muitas das vezes, ele não foca no presente, naquilo que Deus deu ele. Ele sempre fica olhando lá na frente, o futuro. Deus pode levar ele a um lugar longe? Pode. Aleluia. Deus pode ter um chamado assim, que às vezes o irmão nunca pensou na sua vida. Talvez você agora se fala assim, irmão, você pensa, irmã, você pensa o que você pode fazer na obra do Senhor? Às vezes você nem pensa nada. Aleluia. Você não sabe. Às vezes aquilo que, onde você vai chegar, você nem imagina. Aleluia, nem imagina. Eu lembro, vou contar um testemunho para os irmãos, eu lembro que era adolescentezinha, estava na igreja Deus e Amor, aí um dia, veio um irmão de São Paulo, até ali na igreja Praça das Rosas, veio um irmão de São Paulo, ele era até irmão do nosso dirigente lá, na época, e aí esse irmão de São Paulo veio, e eu era, assim, bem novinha, acho que eu tinha uns 14 anos, eu acho, nessa época, uns 14, eu acho. E aí eu lembro que acabou o culto, né, a gente, né, foi lá para o irmão orar, né, aí esse irmão foi e colocou a mão na minha cabeça e orou para mim. Eu era meio assim, heresia, né? Aleluia. E aí ele colocou a mão na minha cabeça e orou. Aí ele falou assim, irmã, ele falou assim, eu te vi, eu via uns jovenzinhos, e você, vários jovenzinhos, e você tomando conta deles. Ele falou desse jeito comigo. E ele falou assim, você falava para um, faz isso, e ele fazia. E você falava com o outro, faz assim, e todos te obedeciam. Aí eu fiquei assim, achei engraçado aquilo, né? Aí eu fiquei assim, intrigada. Ele falou assim, Deus tem um propósito na sua vida. Aí, amém. E fui para casa pensando assim, me obedecer, jovenzinho me obedecer, eu mal estou dando conta da minha vida. Aí eu vi, sabe, como que eu vou falar para uma pessoa fazer uma coisa e me obedecer? Né? E assim, só que engraçado é que aquela revelação nunca saiu da minha mente, nunca. Sempre me via na minha mente, aí eu pensava, será que eu vou tomar conta de um coral? Eu ficava pensando, né? Será que eu vou tomar conta de um coral algum dia e tudo? Aí passou um tempo. Aí um dia eu estava bem lá em casa, eu lembrei do clubinho, né? Da Bíblia e tudo, dos meninos. E aí eu comecei a lembrar. Eu falei assim, meu Deus, eu nem imaginava, né, que algum dia eu ia estar ensinando os adolescentes, né? E eles realmente, tudo que eu falo com eles me ouvem. Né? E assim, e eu falei assim, gente, o irmão falou isso quando eu tinha uns 14 anos, né? Se passaram quantos anos? Mas muitos anos. Mas sabe várias pessoas me entregaram revelação e tudo, mas tem uma coisa que eu nem lembro mais, já esqueci completamente, né? E essa revelação, ela nunca saiu da minha mente. Passava anos e mais anos e mais anos. Sempre ela vinha no meu coração, né? E assim, e Deus, ele tem propósito. Muitas vezes a gente nem imagina, né? Às vezes você pensa assim, né? Hoje você está na casa do Senhor, você está servindo o Senhor, você faz coisas na casa do Senhor que antes você nunca imaginava. Você nem se imaginava sentado nesse banco. Você nem se imaginava fazendo algo para Deus. Aleluia. E aí Deus te chamou, te escolheu e colocou você aqui para servir ao Senhor. Aleluia, Jesus. E é um privilégio muito grande, né, irmãos? E olha para você ver os levitas, né? Eles foram separados de toda a congregação, né? Eles serviam ali, né? Vinha uma pessoa trazendo um cordeirinho, eles cortavam, eles limpavam o altar, eles serviam toda aquela organização, tudo era eles que faziam. Como eu ia falar?
Sim, pelo sacrifício. E traz para a igreja. Também. É verdade. É verdade. E você vê que era uma coisa assim, tão preciosa, tão preciosa. A pessoa vinha, oferecia o sacrifício, a oferta dela entregava na mão deles, né? Aleluia, na mão deles, tudo passava por eles, né? Eles que estavam encarregados de todas essas coisas. E aí, vem lá uns atribuladinhos, aleluia, das outras tribos, porque na verdade eles que estavam com o problema, né? Porque Corá já tinha a função dele, mas eles, né, começaram, o inimigo entrou, né? Aleluia, Jesus. E aí fez aquela rebelião toda. E aí Moisés olha, não, mas vocês estão achando pouco que vocês já estão fazendo, que é tão maravilhoso, que é tão diferente das outras tribos, não menosprezando as outras tribos, mas assim, olha, você vê, Deus confiou em vocês, confiou nos levitas, essa obra, e vocês estão achando pouco. E o Senhor começou a falar, isso é o meu coração, irmãos. Muitas das vezes a gente pode passar anos e mais anos, em vez de a gente preocupar com o que nós estamos fazendo no presente, nós estamos pensando o que a gente ainda vai ser, o que a gente vai fazer. Né? Deus confia um ministério na nossa mão, às vezes a gente chega na igreja, a gente não era nada. Né? A gente era um pecador, um pobre pecador. E o Senhor nos salva. Aleluia. Aí a gente não tem nenhuma oportunidade, não pode fazer nada, porque a gente não está em comunhão ainda. Aí Deus vai lá, a gente entra em comunhão, aí a gente ganha uma oportunidade. Naquele dia você fica tão feliz com o Senhor. Aleluia, porque você nunca teve uma oportunidade e aquele dia você pode fazer algo para o Senhor e fica feliz. Mas vai passando o tempo, aleluia, a gente começa a menosprezar. Aleluia, aquilo que o Senhor nos chamou e a gente começa, mas é só uma oportunidade. Aleluia, né? Aleluia, é só um cantar. Não, aí a gente olha, eu queria ser missionário igual aquele que está ali. Aleluia, eu queria ir para a África, porque o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo? Nada, estou fazendo nada. Eu só ganho oportunidade, só canto, eu só faço uma oração, eu só passo uma oferta. O que é isso? Oi, irmão. Aleluia, considera, você era um pecador. Aleluia, você não tinha nada. Olha o privilégio que Deus já está te dando. Não é verdade que Deus pode usar o seu louvor? A sua boca, uma oração que você faz. Aleluia, não quer dizer que Deus não tem nada mais para você. Aleluia, Jesus. Mas concentra no que Ele está te dando. Aleluia, na oportunidade que Ele já está te dando. E considera ela preciosa, porque ela é preciosa. Aleluia, Jesus. Faz bem aquilo que Deus está te dando. Né? Beleza, o irmão chegou, não está em comunhão ainda, ele não pode fazer nada, mas aí um dia ele entra em comunhão. Aí ele é chamado para fazer uma oração. Aleluia, Jesus. Aí ele pensa, é só uma oração. E o outro que faz oração, canta, prega, ela entrega profecia, entrega revelação. E eu nada, é só uma oração. Aleluia, não é só uma oração. Aleluia, Jesus. A sua oração pode tocar vidas. Aleluia. Talvez a outra pessoa faz um monte de coisa, mas na sua simplicidade, a sua oração que você fez, alcançou alguém naquele dia. Aleluia. Mas se a gente desvaloriza aquilo que Deus nos entregou, a gente faz de má vontade. Por quê? Porque a gente sempre está de olho no maior. Sempre pensando e sentindo. Não, que é isso? Também achando que eu não sou um ninguém para me deixar fazer só uma oração. Só uma oraçãozinha. Enquanto o outro é missionário. Aleluia. E aí o que faz? A gente não faz aquilo que Deus entregou com perfeição. E aí Deus pode confiar algo maior na nossa mão? Não pode. Aleluia. Por quê? Porque na coisa pequenininha que Deus me deu, eu desprezo, porque não é nada. Aleluia. Porque isso não é nada. Aleluia. E aí não faço com perfeição. Irmão Ricardo, depois o Pedro. Sim. Não é uma só. É verdade. É diferente. Fala assim, já que é uma oração, faz uma oração. E às vezes a pessoa precisava tanto daquela oração, né?
Precisava tanto você estar no espírito, você dar lugar, e aquela oração ia fazer uma diferença. Não, mas é só uma oração, eu não sou missionário, eu não sou apóstolo, eu só estou fazendo uma oração, não é verdade, o Pedro? Não, uma coisa que você falou que eu achei interessante, né? Da pessoa às vezes querer, por exemplo, só uma oraçãozinha, o outro entrega profecia e tal, um outro é um missionário. E acho interessante, porque a própria pessoa está sendo uma missionária, ela também teve que passar por etapas. Sim. Por exemplo, a pessoa Ela começou com uma começou oração, lá embaixo, uma oportunidade. Depois, assim, eu não sei como Deus faz, mas depois passou, digamos, para obreiro, de obreiro passou para evangelista, de evangelista chegou em um missionário. Ninguém pula lá de pum, né? Então, irmão chega, acabou de aceitar Jesus, ô irmão, você vai ser apóstolo. Apesar que tem igreja que tá assim, né? Do jeito que tá as coisas, né, irmão? Acaba de aceitar Jesus, ó, irmão, você tem cara de apóstolo, né? Eu vou colocar você para apóstolo. Mas... De dinheiro? Bispo ainda é maior, né? Verdade. Mas algo que eu achei interessante, que muitas das vezes a gente, até estava refletindo sobre isso, que às vezes a gente fica tão ansioso e, tipo assim, querer, mas a gente, não é errado desejar, mas a gente fica desejando no sentido ruim, e às vezes a gente nem para ser grato. Porque que nem você falou, só de Deus, por exemplo, no caso dos filhos de Levi, só de Deus ter entregado algo tão grande na mão dele era algo muito importante, porque era diferente das outras tribos, e eles tinham a oportunidade de, tipo assim, zelar pelo nome do Senhor de uma forma tão grandiosa, de ver a glória de Deus, de fazer parte de tudo aquilo. Eu, né, quando eu leio né, Êxodo e para frente, eu acho tão maravilhoso a criar, quando eles fazem os utensílios, tudo, e ver que eles que executavam cada coisa que foi criada ali, e era, cada coisa tinha a sua importância, o urim, o tumim, a arca do concerto, as partes, as cortinas. Você vê que o Uzá, né? Ele foi carregando a arca no carro de boi, ele foi só encostar. Ele morreu. Deus já mandou fogo, por quê? Porque era coisa tão santa. Tão santa. Que os levitas tinham que fazer com excelência. Sim. Porque era santo, né? Exatamente, a Valéria. Um ensinamento tremendo, né, da parte de Deus para nós. Eu lembrei de Caim e Esaú. Porque Caim, ele não valorizou a oferta. Ele não procurou saber qual era o tipo de oferta que Deus queria. Ele foi lá e pegou, igual o pastor falava, né? Pegou a abobrinha, pegou isso, pegou aquilo. Aí a pessoa pensa assim, mas e pegou a abobrinha, foi podre. Pegou, né, as uvas mais murchas que tinha. Não, ele pegou do melhor da terra. Só que o sacrifício era o cordeiro, porque representava Jesus. Você viu que quando Deus falou com ele, se fizeres direito, não haverá aceitação para ti? Ele não quis fazer. Agora Esaú, olha só para você ver, Deus tinha dado ele a primogenitura. Você viu que por causa de uma fome, ele trocou a primogenitura dele, entendeu? E depois... Para ele, assim, ele ainda falou assim, o que é uma primogenitura para quem está com fome? Gente, o que é uma primogenitura para quem está com fome? Claro que era muita coisa. Porque ele poderia arrumar a comida dele e continuar com a primogenitura. Tipo assim, não, eu tô com fome. O que é uma primogenitura? Aí, na hora que ele perdeu, a Bíblia fala que ele chorou, ficou com lágrimas. Tem específicos, depois vocês acham. Acho que é com lágrimas, né? Com lágrimas ele buscou. Porque na hora que ele perdeu, que ele viu a importância, que como que a primogenitura era importante. A irmã Leide, irmão Manuel. Amém. Glória a Deus. Sim. Sim. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluias. O irmão Manuel? Que no caso, ele não pensou muito, né? Se pensasse no passado do Senhor que jejuou 40 dias e 40 noites, aí ele não ia trocar essa comida dele, né? Exatamente. Mas ele estava no vazio, ele não estava preparado para, né? Ele quis mais matar a fome dele, né? Mas não pensou que ele era capaz de esperar um pouco e Jesus mantinha ele. Exatamente. Né? Jesus jejuou 40 dias e mesmo assim não caiu na tentação do inimigo, né? Não Transforma essas pedras em pão. Ele tinha uma missão.
Ele não podia, a missão dele era grande. Eu não vou cair em conversa de Satanás. Agora o Esaú não. O que é uma primogenitura para quem está morrendo de fome? Ele não valorizou o que Deus deu, né? Não Se ele valorizou. valorizasse, ele falava, não troca. Isso não tem valor, não tem nada que paga, que compre. Né? Exatamente. Hebreus Achou? 12, Vamos aí. 16 e 17. Pode ler. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Hebreus 12, 16 e 17. Tá vendo? E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Vai. Aqui, ó, olha o que nós falamos. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, né? Porque quando ele perdeu, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Acabou. Aleluia. E tinha, ó, pra você ver, uma coisa tão maravilhosa, porque primogenitura era algo grandioso demais. Uhum. Deus te abençoe. Eles passavam a ver. Não, hoje em dia respeito é mais nada. Não aceita mais, né? É verdade. E olha que essa bênção ainda era maior ainda, porque era profética, né? Nossa, assim, você vê coisas que Jacó falou cumprindo no futuro, assim, da descendência deles. Pedro? Mas falar uma coisa, eu fiquei pensando, né? Por exemplo, você falou eu ainda fiquei no irmãozinho, né? O irmãozinho queria mais coisa. Porque muitas das vezes isso acontece com a gente, por exemplo, que nem você falou, às vezes a gente, digamos, a gente estava no banco, Deus levou a gente para digamos, uma oportunidade, dá a oportunidade de levar para outra, e a pessoa sempre querer mais. O que é isso? Então, o que acontece? Tem muito a ver com a soberba, com a ingratidão. É uma certa... Como é que nós falamos no clubinho aqui? Ambição, né? Do mesmo jeito que às vezes as pessoas têm lá fora, né? Não contenta, quanto mais. Aí as pessoas chegam na igreja também, elas têm e não contenta, sempre está insatisfeito. Manuel depois mãe. É uma avareza. É engraçado, mas é verdade. É verdade. Satanás. Nossa, exemplo fortíssimo. Satanás, olha... Irmãos, o exemplo é o exemplo de todos. Nós temos que pedir Deus graça, porque Satanás foi o maior exemplo disso. Ele não era um querubim? Gente, um querubim, ou seja, ele estava numa classe muito alta, mais do que muitos anjos. E ele ainda não quis ser como Deus, não valorizou o que Deus entregou para ele, que já era um privilégio. Um querubim ungido para proteger, ele tinha a missão de proteger, né? Ele tinha todas as pedras preciosas, toda a música. Gente, coisa maravilhosa. E ele não valorizou. E queria ser mais que Deus. É acima do trono de Deus. Você vê, está o exemplo claro em Satanás. Não contenta. Exatamente, igual eu falei, não que Deus não tenha algo para nós, sim, mas a gente tem que valorizar o pouco que Ele já está nos dando, porque como que Deus vai colocar algo na minha mão se no pequeno eu já menosprezo? Entendeu? Porque se eu menosprezo no pequeno, se caso Deus quebrasse essa regra e tudo, e falasse, não, eu vou te colocar lá em cima, então já que você está tão insatisfeito, você acha que você não é nada? Eu vou te colocar lá em cima.
Quando chegasse lá em cima, sabe o que o camarada ia fazer? No início ele ia ficar todo. Passasse um tempo, ele estava menosprezando também. Ah, isso não é nada. Já estava pensando em outra coisa maior ainda. Isso aqui não é nada. Entendeu? Que agora eu sou o quê? Eu sou um bispo, mas o outro é apóstolo. Né? Eu tomo conta de uma igreja com 200 membros, mas eu queria tomar conta de várias igrejas, não de uma só. Ele menospreza. Ele acha que o dele não é nada. Ele sempre vai menosprezar, porque não tem essa gratidão no coração, não tem essa valorização. O Manuel depois. Exato, né? Ele era um querubim, era algo esplêndido, irmão. Você pensa assim, só de você ser membro de uma igreja que está pregando a verdade é um privilégio. É verdade. Ó, pra você ver. Os anjos do Senhor. Deus é tremendo. É, lotado que não tem nada de Deus, não é verdade? É verdade. A irmã Tetê, depois a Valéria. Ô, Ju, você pensa, eu ainda sou uma ovelha. Aí você entrar você virar um querubim. Às vezes as pessoas se perguntam, como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer aqui? Porque eu saí de lá, eu era aquilo, eu orava, cantava só. Aí eu tô aqui, o que eu tenho que fazer? Às vezes chega a perguntar e quer ambição, quer ter, tá lá sempre, no topo. Sempre não querendo... sabe nem a responsabilidade de ser uma ovelha e já quer ser um querubim. Exato. Qual é o motivo? Fortíssimo. Você não está nem conseguindo fazer o que Deus te entregou direito. Né? É igual, por exemplo, um peão lá na empresa. Nem a função que dá para ele fazer, ele não executa direito, mas ele quer ser encarregado. Se nem o que ele, pouquinho que dá para ele não consegue fazer, mas quer ser o encarregado. Também, tipo, não, mas eu queria ser o encarregado. Meu filho, você não está dando conta nem de fazer o seu serviço direito. Como você vai ser encarregado? Né? A irmã Valéria. Hoje a gente vê sobre Eli e seus filhos, né? Você viu que Eli, Deus entregou para ele o sacerdote, tipo assim, quer ser, né, descendência por descendência, ser sacerdote do Senhor. E você viu que por causa dos seus filhos, ele não teve aquele zelo por aquilo que Deus colocou na mão dele, desprezou. Às vezes a pessoa pensa que a gente vai desprezando, que vai ficar por isso mesmo. Mas chega uma hora que a palavra de Deus fala que até aquele que não tem será tirado. Aí quando você perde, aí que você vai dar valor. Sabe por quê? Porque eu estava lendo ontem lá no hospital sobre Isaías, né? Sobre aquele mordomo que o próprio Deus demitiu. Se eu te demito. Foi mesmo. Porque ele não se viu com excelência e Deus colocou outro melhor do que ele no lugar dele. Ele estava numa posição grande, Deus tirou ele e colocou o outro, que era menos que ele, colocou no lugar dele. Onde que está mesmo? Isaías. A gente pensa, às vezes a pessoa vai menosprezando, vai menosprezando e pensa assim que Deus nem faz caso disso. Como é que é? A árvore, e como se parece assim, não está dando fruto, 22. E a pessoa pensa assim que isso não é, esse menosprezo, gente,
Pensa nós como ser humano. Quando você né, valoriza uma pessoa, você confia no trabalho da pessoa, você faz algo com uma pessoa e a pessoa menospreza aquilo que você está falando, a gente não fica sentido? A gente fica sentido para assim, meu Deus, tipo assim, nossa, poxa vida, né? E Deus? Deus também, embora ele é excelso e tudo, mas ele fala, meu Deus, eu confiei algo, eu tenho um plano tão grande na vida desse homem, eu confiei algo e ele está menosprezando como se não fosse nada, sem que para Deus tudo é importante, tudo é importante. Qual versículo? É o 15, né? Até o 25. Pode ler. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos. Não, é Isaías. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos. Anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe, que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui para cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto e a sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do Senhor. E demitir-te-ei do teu ofício e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica e esforçá-lo-ei com seu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai, e dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor disse. Tá vendo? A luz Jesus. Ele, como a irmã falou, né? Ele era mordomo, tinha, né, um alto, né? Estava no alto patamar, e o Senhor falou, eu vou te demitir do teu ofício, né? E o Senhor abateu ele e falou que ia levantar o outro, né? Agora pensa, né? Quando ele perdeu isso, não é verdade? E muitas das vezes as pessoas, irmãos, até nas coisas materiais, as pessoas só valorizam quando eles perdem. Ah, isso não é nada, isso não é nada. E se for tirado de tudo? Não é verdade? E se você nunca mais puder fazer aquilo? Sim, aqui... porque ela é pro lado espiritual, não é verdade? Sim, a palavra do Senhor. A Bíblia até fala, o apóstolo Paulo falou que nós somos dispenseiros da casa de Deus. E quem é dispenseiro? Normalmente um mordomo, no caso aqui, antigamente tinha os mordomos mesmo, que faziam aquelas coisas todas. Eles dispensavam, eles cuidavam de todas as tarefas da casa, aquela coisa toda. Só que nós, no reino de Deus, né, tem pessoas que são dispenseiros das coisas do Senhor, né? Então, no lado espiritual. E aí você vê que um é abatido, é tirado do ofício, e o outro é colocado no lugar dele, né? Exatamente. E nós somos servos. Servo é servo. Então, os irmãos estão percebendo? E muitas das vezes é triste, porque às vezes a pessoa só valoriza, ele fica, isso não é nada. Quanto mais dá para a pessoa, mais não é nada. Porque a ingratidão é assim. A ingratidão é assim. Quando não fazia nada, aí, o dia que fez uma coisinha, glória a Deus, fica tão feliz, tão grato. Aleluia. Aí, o que acontece? Aí, daqui a pouco, começa a menosprezar. Mas isso é só uma oportunidadezinha. Aleluia. Aí, dá mais uma coisinha. Aí, a gente fica satisfeito só na primeira semana. Mas isso é só uma coisinha. Só que se
Pensa, irmãos, o que Deus já entregou na sua mão, e se Deus tirasse? Né? Será que você ia pensar que você não estava fazendo nada? Não é verdade? Hoje, às vezes, a gente pode pensar, mas eu não estou fazendo nada. Mas e se Deus tirasse isso que você está falando que é nada? Não é verdade? O que você ia pensar? Como é que você ia sentir? Aí você ia perceber que era mais valoroso do que você pensa. Você não estava dando valor. O irmão Manuel, depois a irmã Valéria. Não, irmã, por causa que, no meu entender, é a pessoa que não valoriza as coisas de Deus. As coisas, né, as coisas que Deus colocou na mão não está se valorizando. Não está né? valorizando. Porque se a gente valorizar, só da gente caminhar para a casa de Deus já é um grande presente. Aí no caso de entender, no caso queria mais ainda, né? Mais a mais. Poder, né? Mais assim, poder. Esse negócio de querer mais seria muito bom se a gente quisesse mais aproximar de Deus. Aproximar de Deus, muitas vezes mais. Mais e mais e mais e mais. Mas você vê que não é desse jeito, né, irmão? Não era, porque aí não era o querer de Deus, era o querer dele. Era o querer dele, o querer dele, então não é. Quando é o querer de Deus, em cargos, funções, essas coisas. Isso, né? quando é o querer de Deus, você vê que é diferente, mas ele queria o querer dele. Não é no tempo de Deus, não é no tempo da gente. Seria tão bom se tivesse uma ambição espiritual, falar, não, eu quero ser mais crente, mais crente. Aloí, quanto mais crente eu for, mais crente eu quero ser. Quanto mais graça eu receber, mais graça eu quero alcançar. Mas isso aí, as pessoas não querem. Não é verdade? Não, eu estava até pensando, né? Lembrei do que o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, sobre, né, os dons espirituais e as coisas. Eu fiquei imaginando assim, já pensou se numa igreja todo mundo fosse só missionário? Já pensou se numa igreja todo mundo só profetizasse? Sim. Cadê, né? Não ia ter pregação, exemplo, porque ia ser só profeta. Exatamente. Ninguém para cantar, porque ia ser só profeta. E aí eu até lembrei do que o apóstolo Paulo falou sobre o corpo. O olho, qual que é a função do olho? Enxergar. Qual que é a função da perna? Andar, correr, dar a mão, pegar, fazer as coisas. Já que nem o apóstolo falou isso, e se a mão quiser ser o olho, vai dar certo? Não. Ou o olho vai querer ser o pé, vai dar certo? Não. Não vai dar certo, porque o olho tem a sua função, e o olho não é menos importante do que a perna. Não é. E a perna é mais importante do que a célula pequenininha que está dentro de você, porque até uma célula pequenininha tem importância. Porque, por exemplo, eu estava até estudando lá na escola, é claro, que é as coisas espirituais, mas por causa de um cromossomo a mais, a pessoa tem síndrome de Down. Ó, pra você ver. Um cromossomo. Então, o cromossomo faz uma diferença, e às vezes a gente desvaloriza, a gente fala assim, um pé, a mão... Ele dentro do padrão, ele é perfeito. É perfeito. A mais já dá problema. Ele já dá problema. E eu achei isso interessante, porque, assim, é que nem tem muita coisa da natureza mesmo que compara muitas coisas com a espiritual, porque nosso corpo é um exemplo da coisa espiritual. A minha mão não pode virar para o meu olho e falar, eu quero o seu olho, porque ela não vai dar certo. Não. E é que nem diz a palavra, um cego não pode guiar um outro cego, porque os dois vão cair, não vai dar certo. Por isso que cada um, por exemplo, na igreja, é importante. Por exemplo, dá um exemplo, né? A irmã Maria, ela dá ensinamento, o irmão José abre a porta. O irmão José é importante, que nem você contou do seu avô, fazia com todo carinho, abre uma porta. Podia parecer assim, não, só abrir a porta da igreja, mas a pessoa faz com todo aquele zelo, não, eu tenho que estar lá porque eu tenho que abrir a porta da igreja, Jesus está contando comigo para abrir a porta. Deus se agrada. A irmã Maria dá ensinamento, a irmã Maria dá ensinamento, Deus conta com ela. Mas algo tão importante que eu penso, que a irmã Maria pode dar ensinamento, mas às vezes a irmã Diana dá uma profecia que a irmã Maria não consegue. A irmã Diana dá profecia, mas o irmão Durval, ele interpreta as línguas e ela não consegue. Exato. Mas cada um tem a sua importância. Exato. E ninguém é inferior a ninguém por não conseguir. Mas para cada um, Deus tem um propósito. Tem que entender que é o que Deus tem para a pessoa naquele momento. Tem coisas que às vezes é tempo. Às vezes Deus tem que preparar, Deus, né? Até mesmo porque, né, a gente até conversou sobre isso, tem coisas que, se Deus entregar na mão da pessoa em certos momentos, gente, a pessoa até dizia, sabe por quê? Porque tem dons que o inimigo, ele levanta com tanta fúria, mas com tanta fúria, né? Eu até contei, já contei aqui, de um irmão que ele tinha dom de discernimento, de espírito, passou também, né, já contou aqui.
E Deus usava ele muito mesmo, muito assim, a ponto numa grande multidão, tá todo mundo falando em línguas e assim, aquela igreja é enorme, mas muita gente mesmo, ele identificar uma língua que não era de Deus. E ele falando, ali tem um demônio aqui. Ele tinha um dom muito forte, mas o inimigo levantava tanto com a vida dele, que ele contava que ele adoecia, ele ficava de cama antes de pregar. E pensava que ele não ia conseguir ir naquele culto, naquele dia. Ele era o pastor, né, regional. E ele pensava assim, não vou conseguir hoje. E aí contava quase chegando na hora de passar para ele, porque ele morava na casa pastoral, né, na casa lá que era para o pastor. Contava quase chegando nos últimos minutos de passar para a palavra para ele. Deus levantava ele da cama, dava ele graça e ele saía e Deus operava milagres. Mas assim, pensa, não é uma coisa fácil, né? Então, coisa assim que o inimigo, igual o missionário Davi Miranda, que teve um ministério enorme, às vezes a pessoa fica deslumbrada, nossa, como Deus usava aquele homem, eu queria ser que nem ele. Mas era calúnia pesada. Ele sofreu calúnia de adultério, ele sofreu levante da própria filha dele. Coisa pesada. Ele estava numa concentração no Peru, o homem foi para matar ele, fez um tiroteio. E Deus livrou eles da bala, não acertou em nenhuma pessoa que estava na concentração. Ele estava na sede mundial, o homem chegou assim, ó, perto dele, para dar um tiro nele. Chegou a dar o tiro, não pegou nele. Então, assim, são provas, são coisas levantes terríveis do inimigo, mas porque Deus capacitou ele estava preparado para enfrentar. Você vê que ele não esmorecia com isso. Ele continuava orando, ele continuava pregando, ele continuava fazendo a obra. Mas e se fosse, eu acho que talvez se fosse até eu, por exemplo, assim, meu Deus, não quero nem saber disso mais, entendeu? Usa outro e deixa eu quietinho no meu canto. Deus me livre, a pessoa veio para me matar, entendeu? Então, Deus sabe, gente, né, quem ele chama e o tempo certo de preparar cada pessoa. A Tereza ia falar? Amém. Não, é só... Ah, meu Deus, rapidinho. tem que distribuir senha, Mas tem que distribuir eu senha. só lembrei de um... Não sei se foi o pastor, mas acho que foi você que você deu um ensinamento, que às vezes a pessoa quer almejar tanto, mas às vezes uma pessoa com um conselho, às vezes ele não está nem sendo vista, mas o conselho dele destrava tudo que está travado e move aquilo outro, um conselho. Aí, por exemplo, a pessoa, foi você que deu esse ensinamento, às vezes a pessoa está olhando assim, não, o pregador está tendo um destaque lá em cima do altar, ele tá todo mundo vendo ele. Mas você falou, mas às vezes o irmãozinho, que ele tá dando um conselho, né? Ninguém viu ele. Que nem fala, acho que em Eclesiastes, não lembro. Um homem livrou uma cidade inteira com a sabedoria dele e não foi notado. Exato. Mas foi algo muito tremendo e ele não está em cima do holofote, mas lá embaixo, nos bastidores, digamos, ele está mudando, Deus está usando, ele está mudando tudo, está destravando, está repreendendo seta. Talvez tudo está caminhando por causa da oração dele. Aí ele ora pela igreja, ele jejum, aí Deus vai lá, usa poderosamente o pregador. O pregador deu lugar. Mas, assim, uma parcela tem, que é da oração que ele fez. Deus, usa poderosamente o pregador nessa noite. Ele não prega, mas ele orou para o pregador. Entendeu? E Deus derramou uma glória, e aquela glória sobrenatural. Ninguém sabe que ele fez um jejum naquele dia pela obra e falou, Deus, eu quero que você derrama fogo naquela igreja hoje, através da pregação. Aí Deus lá derrama fogo, entendeu? E às vezes tem pregador que até se envaidece, pensa que foi por causa dele, né? E não sabe que tinha alguém intercedendo, não é verdade? Então, Deus, é porque as pessoas pensam que coisas grandes é aquelas que estão visíveis para os homens, né? Se o homem está vendo, se as pessoas estão vendo, então... É uma bênção de Deus, é muito grande. Mas se ninguém está vendo, ninguém está vendo, não é verdade? Mas o Todo-Poderoso está vendo. Aleluia. E há galardão para todo o trabalho. A irmã Valéria e depois a irmã Tereza. Não, Jô, eu estava até pensando sobre até mesmo a questão da Santa Ceia, né, do Senhor, que a gente sempre valorizou muito, né? Mas a gente vê que Deus, ele nos dá a escolha, tipo assim, né? Examine-se o homem em si mesmo, né? Se o homem vê que ele não está em condição, aí o homem não toca na Santa Ceia, né? Mas aí muda a história, porque na hora que Deus fala assim, não toca, aí que a pessoa chora.
Aí que a pessoa, tipo assim, vai valorizar, meu Deus, por que que eu dei lugar, Senhor? Por que que eu não valorizei? Por que que eu não cuidei? Porque aí muda a história. Que às vezes a Sim, pessoa não valoriza, igual você está falando, né? Até ser tirado. Mas na hora que sim. Deus fala assim, agora eu estou tirando de ti, aí que você vai, tipo assim, ver a gravidade da situação, por que que você perdeu. Aí que você vai chorar mesmo. Exato, eu falo porque por mim mesmo. Só rapidamente, né, eu participava da ceia, sabia que era uma coisa santa, mas ainda não tinha aquele vislumbre, sabe, aquele discernimento e tudo. Até chegou um dia que eu lembro, eu não sei se eu discuti, eu não lembro assim, qual que foi a situação. Não era uma coisa assim severa e tudo, mas eu pensei no meu coração que eu não ia poder participar. E aí nossa, eu fiquei tão triste, eu vim assim mesmo, né? Porque tem gente que às vezes, como não vai tomar, eles preferem nem vir porque fica com vergonha, né? Mas eu vou assim, né? Porque né? Eu vou lá, porque eu vou estar no culto, é um culto, não é verdade? Eu vou assim. Aí eu vim, né? E ajoelhei ali numa tristeza. E chorei e pensei assim, não, hoje eu não vou poder tomar Santa Ceia, né? Deus não vai deixar eu tomar Santa Ceia hoje. Eu não lembro o que foi, se eu tinha discutido, se eu tinha irado. Aí eu pensei que eu não ia poder. E aí ajoelhei e menina, aquilo. Nossa, aquele dia, como eu enfrentei aquela situação de como eu não ia poder. Nossa, pra mim, nossa, eu tava fora do banquete. Fora, tipo assim, como se eu estivesse fora. E eu chorei. Aí, na hora, o Senhor testificou lá dentro do meu coração. Foi uma coisa tão maravilhosa que eu podia participar. Aleluia. E aí, irmãos, quando assim, o Senhor tocou lá dentro do meu coração, foi tão nítido, que era como se eu tivesse rejeitado, assim, tivesse um banquete enorme com Jesus, assim, naquele banquete, e todo mundo ia coisar, e eu lá fora, não ia poder. E é como se ele virasse e falasse assim, pode vir. Né? E aí eu ia assim, toda feliz com aquele um privilégio. Nossa, Jesus deixou eu, me chamou para a mesa. Sabe, aí naquele dia eu entendi. Eu falei, nossa, como é importante. Porque na hora que eu estava achando que eu estava perdendo, aí que eu entendi que aquilo era especial. E às vezes você vê a pessoa pensar assim, se der para eu participar, eu participo. Se não der, não participo, né? Não valoriza. Né? E naquele dia eu entendi. Ju, porque nós temos a consciência, né, que a gente bota obstáculos. Eu fiz aquilo dali. Nossa, Senhor, nossa. Aí nós acabamos botando obstáculos para a gente não conseguir vencer. Mas acaba que nós, né, nós temos a vitória, né, diante de nós. A gente acaba rejeitando porque a gente fez isso, mas Deus não olha para aquilo, porque Ele sabe que seu coração é limpo. Sim. Ele falou assim, meu filho, por que você está olhando para isso? Você sabe muito bem que você pode. É verdade. Então, tipo assim, é mais porque a gente olha muito para nós, porque nós temos sede de ser, né? Ser filho dele, sentar no colo dele. Mas, tipo, acaba que a gente valoriza muito, mas muito mesmo, porque se não fosse Deus, quem seria? Não existe nenhum santo, nada que ressuscitou pelo terceiro dia. É verdade. E aí quando você vai entendendo, dando valor cada coisinha, né? Eu lembro também o dia que eu sempre ouvia falar, né, que Deus abriu a porta para os gentios e tudo. Eu lia, observava, né, os judeus rejeitaram, aí Deus abriu a porta para os gentios. Mas sabe quando você não se dá conta da dimensão disso? Aí um dia, eu não sei se foi Leno ou se alguém falou aqui, se foi o pastor, ele falou, e gente, eu já tinha cansado de ouvir isso, gente, Deus abriu, claro, eu sou gentil, Deus abriu as portas e tal. Mas eu tinha cansado de ouvir isso naquele dia que ele falou, eu me dei conta, falei, meu Deus, já pensou se Deus não tivesse aberto a porta para os gentios? Nós não tínhamos direito. Eu falei assim, já pensou? Se Deus não abrisse essa porta para nós. Nossa, na hora que aqui me deu, que eu entendi o valor, naquele momento eu entendi o valor, mas eu chorei tanto. Eu ia estar condenada ao inferno. Ninguém ia poder entrar, só os judeus.
E Deus abriu a porta para os gentios. Gente, aquele dia eu entendi. Aí eu entendi de fato. Eu ouvi, eu lia, eu ouvi as pessoas falar, mas não tinha aquela compreensão. Aquela coisa, você lê e tal. Mas naquele dia eu realmente me conscientizei. Acho que essa é a palavra certa. Aleluia. Me conscientizei de como não era uma coisa comum. Deus abriu a porta para a salvação para mim, que sou gentia. Se ele não tivesse feito isso, eu estava lascada. Eu não nasci, eu não sou judeu, não tenho sangue de judeu. E aí, nossa, aquele dia eu entendi mesmo o valor. Então é importante, irmãos, a gente pedir o Senhor. Se a gente ficar insatisfeito com alguma coisa, a gente percebeu, oh, meu Deus, eu não estou sendo muito grato com o Senhor por aquilo que o Senhor já me deu. Gente, Deus está aí, é só a gente falar com Deus. Ô Senhor, eu estou sendo ingrata, eu fico me sentindo que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, sendo que o Senhor já me coroou com tanta coisa e eu não consigo ver. Né? Então me faça ver, me faça entender, igual os levitas, gente, eles tomavam conta do tabernáculo e para eles aquilo era pouco. Era pouco, Moisés falou assim, é pouco para vocês? Ser separado entre todas as outras tribos, ser uma tribo separada para servir, vocês estão achando isso pouco? Né? Aleluia. Vamos ler, para terminar rapidinho, só Mateus aqui, a irmã até citou, Mateus 25, o 21. Vamos ver, o 25, o 21, o 23. E o 28 e 29. Esses 21, 23, 28, 29. Mateus 25, 21, depois pula para o 23, depois 28 e 29. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entrar no gozo do teu senhor. 23. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco forte fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Senhor. Agora o 28 e 29. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e tirar em abundância, mas ao que não tiver, até o que te tem se lhe tirado. Tá vendo? Aqui fala dos talentos. Olha o que ele repete. Sobre o pouco foste fiel, no muito te colocarei. Quer dizer, ele distribuiu esses talentos e eles fizeram render com aquilo que Deus deu. Era pouco, mas eles conseguiram fazer render, fazer dar frutos com aquilo que Deus entregou para eles. Ele falou, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O outro a mesma coisa, sobre o pouco foste fiel, então sobre o muito te colocarei. Ou seja, no pouco, né? Até a Bíblia tem um versículo que fala assim, quem é fiel, né, no mínimo, né? Aleluia, terá um muito, né? E quem é infiel no mínimo, também é infiel no muito. A palavra fala isso. Né? E aqui você vê que o outro que escondeu, porque ele desprezou, porque era, né, um só, ele enterrou, o que o Senhor fez? Tirou dele e deu para aquele que já tinha muito, que já tinha acabado de, assim, aquele que tem, mais será dado. Por quê? Deus pode confiar, né? Você começou com algo pouquinho, mas se você faz com tanto zelo, né? Você faz com tanto carinho que Deus te dê, você dedica, amplia mais para servir o Senhor com todo zelo, com toda dedicação, você quer ampliar, você quer ficar cada vez melhor naquilo que Deus te deu. Aleluia. E aí, o que o Senhor fala? Olha, para você ver, é a mesma coisa uma empresa. O fulano dá conta, faz com toda, e o outro não faz nada. Ele vai assim, eu vou passar
a função dele para você, você ganha mais, aumentar seu salário e pronto, você pode ir embora. Não é verdade? Porque esse aqui dá conta de fazer, não é? Então eu posso confiar mais uma função nele e elevar ele de cargo, né? Ele vai ter mais função porque ele consegue. Agora o outro não, o outro, uma coisinha que eu coloquei para fazer, ele não está fazendo direito. Então, assim, você vê que é tão incrível isso. Tirou daquele que não fez pouco caso daquilo que Deus entregou e deu para o outro, que já tinha. Aí você pensa, mas ele já tinha. Mas ele fez render. Então, o Senhor podia confiar nele. O Pedro, depois o irmão Manuel. Não, que eu lembrei foi de Filipe e Estevão, né? Claro que Estevão morreu antes, né? Mas foi por uma bênção de Deus. Mas Filipe começou como diácono. E entre todos que estavam, Estevão e Filipe se destacou naquilo. Eles foram mais além Foram ainda. além. E Filipe, você vê Filipe lá na frente sendo evangelista. Ele, diácono, e lá na frente evangelizando toda Samaria. Sim. A gente vê que também as filhas dele também estavam profetizando. Então a gente vê que não ficou por si só, que ele valorizou tanto, que Deus acrescentou. Outro exemplo também. Mais funções, porque naquela época, hoje em dia é diferente, mas naquela época, os diáconos, sabe o que os diáconos faziam? Eles levavam cesta para as viúvas. Enquanto os apóstolos pregavam, eles falavam assim, não, a gente tem que separar pessoas, porque a gente não pode, ao mesmo tempo, né, tomar conta da parte administrativa da igreja, porque tem viúva aqui passando fome, né, e a gente deixar de pregar o evangelho para concentrar nessas coisas, porque eram muitas funções. E isso assim, então tem que separar homens cheios do Espírito Santo para essas pessoas, elas cuidar dessas causas. Então, eles faziam isso, eles iam na casa das viúvas, a pessoa estava precisando, com uma necessidade, quem ia? Os diáconos. Era essa a função deles. Só que aí, eram 7. Só que aí, o Estevão e o Filipe, eles se destacaram. Eles não ficaram só levando cesta para a viúva. Quando eles começaram a ser perseguidos, eles começaram a pregar mesmo. Você vê que o Filipe foi até arrebatado de um lado para o outro, quer dizer... Eles serviram tão bem, que a Bíblia fala que aos que servirem bem, alcançarão uma maior posição. Eles serviram tão bem, que o Senhor deu Filipe virou um evangelista também. Né? Estevão foi o primeiro mártir, mas eles olhavam para ele quando ia apedrejar ele e viam como o rosto dele, como um anjo de Deus. Eles se destacaram entre os 7. Sim, estava todos 7 na mesma função, mas aqueles 2 destacaram porque eles serviram muito bem. Não, e outro exemplo eu mesmo pode deixar de lado é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo destacou junto com Barnabé. Sim. E o Espírito Santo separa Saulo, né, antes de mudar para Paulo, Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho preparado para eles. Exatamente, estava todo mundo servindo, todo mundo doutor, todo mundo profeta. Mas Deus entregou mais Paulo e Barnabé estava servindo, Senhor, não separa os 2 para mim. E depois Deus entregou mais para Paulo. Deus só foi abençoando. Mas por quê? Porque Paulo foi fiel no pouco. Sim. Deus falou, não, eu posso confiar no Paulo para ele fazer isso também. Eu posso confiar no irmão fulano. E é tão bom saber que Deus pode confiar isso na gente também, se a gente servir bem, né? Se a gente servir bem. Eu posso confiar, fala, nossa, ele faz bem feito. Assim, resumindo a nossa linguagem, o fulano faz bem feito o trabalho, eu posso dar mais. E dá mesmo, irmãos. Porque às vezes você está servindo tão bem, fazendo tão bem as coisas de Deus, que Deus fala assim, eu posso dar mais a ele, porque ele é tão útil. Né? Ele faz com tanto zelo, com tanto carinho, que eu posso entregar mesmo, porque ele vai ser mais útil ainda para mim. Olha a coisa mais maravilhosa, ô Manuel. O ensinamento está sendo uma benção, né? E a irmã falou agora o que eu ia falar. É zelo, né? É saber zelar das coisas de Deus, né? Se a gente zelar pelo que Deus dá para a gente, Ele pode acrescentar, né? Ele pode nos acrescentar. Então, é a gente zelar daquilo que está nos dando. Exatamente. Né? Da mesma forma que, se a gente zelar, Ele pode nos dar, como Ele, se a gente desprezar, pode ser tirado, não é verdade? Exatamente. Seja tirado, que está desprezando o que Deus colocou na mão da gente. Então, exatamente. Então, a gente tem que procurar mais, cada dia, a melhorar e zelar das coisas de Deus. E orar sobre isso, né? Vai dizer, Senhor... às vezes eu penso que eu tenho um zelo, mas se o Senhor acha que eu posso melhorar, né, a gratidão no meu coração pode ser ampliada, eu sempre peço ao Senhor, Senhor, me dá mais gratidão, né? Amplia a minha gratidão para eu poder ser grato, para eu valorizar mais, porque a gente é muito falho.
né? Então, pedir Deus. Porque aí Deus ainda olha assim e fala, olha, meu servo está querendo me agradar mais. Ele está querendo ser mais grato, ele está querendo valorizar mais, né? E ele não vai fazer uma coisa que você está pedindo com toda sinceridade para servir melhor. Claro que ele vai responder. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Ela tava falando de outra forma, né? Na mente dela, ela tava falando outra coisa. Mas tá vendo como que às vezes a pessoa tá falando de um jeito, mas como que o Espírito Santo ele vai e fala com a pessoa naquilo que ela precisa. Eu vou pagar. Ai, Deus, tá vendo que Deus é tremendo, né? Sim. Porque ela foi assim, se fosse outra, fala assim, tá falando outra coisa, né? Ela tá falando outra coisa. Não tem nada a ver com o meu negócio, nada a ver, é outra coisa que tá falando lá, né? Mas a irmã logo diz assim, eita, ela não tá falando, mas eu já entendi a minha parte que me cabe, eu já peguei pra mim, né? Engraçado, interessante, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode falar. Ô, João, é rapidinho, viu, gente? Rapidinho mesmo. Não, é o que eu lembrei da fidelidade de Abraão com Deus. Sim. Porque ele valorizou o que Deus colocou na mão dele, e quando Deus foi lá e pediu o seu filho para ele, porque o seu filho para ele era o bem mais precioso que ele tinha abaixo de Deus, né? Aí o Senhor falou assim, me dá seu filho, Abraão. Eu falei assim, não, Senhor, eu te dou. Ele é seu, eu vou lá. Ele falou assim, gente, como que eu não vou acrescentar mais a Abraão pela sua fidelidade comigo? Então, isso aí que você falou é verdade. Você vê, Abraão foi fiel, porque ele cria que se Deus, né, permitisse ele matar o filho dele, ele cria que Deus ia ressuscitar o filho dele, e naquela época nunca se ouviu falar de ressurreição, entendeu? E por causa daquela fidelidade que ele valorizou, Deus falou assim, não, é você mesmo, entendeu? Agora eu te dou em dobro que eu já te dei, te multiplico tudo, entendeu? É lindo, gente. É a coisa mais maravilhosa. As coisas de Deus são lindas, são maravilhosas, né? Aleluia, Jesus. E a gente tem que buscar cada dia mais melhorar diante de Deus, que a coisa mais maravilhosa é servir o Senhor, né, com todo o nosso coração. Aleluia. Vamos receber o cooperador Ricardo. Aleluia, que vai estar orando. Aleluia conosco. Vai estar...